Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e eu vou comentar com vocês hoje sobre talvez o filme mais ridículo que eu assisti esse ano, pode ser até que um dos piores da minha vida. Eu vou comentar com spoiler sobre o péssimo filme, gente, é muito ruim, chamado, vamos lá, Um Pedido de Desculpas. É um filme turco que chegou na Star Plus e é claro que a grande chamada para ele aqui no Brasil, para os fãs de novelas turcas assim como eu, é que agora ex-marido, mas na época marido, Oğuzhan Koç, ex-marido de Demet Özdemir, está no filme. Assim como o filme de 2017 que ele fez com o mesmo diretor e ator, que é péssimo também, né? Que é O Meu Companheiro de Estrada, e esse eu ainda dei 3 claquetes, gente. Esse aqui eu não consigo dar uma claquete pra essa desgraça desse filme. E não é exatamente só porque as piadas são sem graça, porque eu sempre comento que o humor turco pra mim não funciona, mas porque as piadas são extremamente ofensivas. Nada tem graça, o roteiro é fraquíssimo, os atores parecem fora de sintonia. E se você tá pensando assim, nossa, mimimi, não sei o que lá, só porque ela é feminista, porque falou mal de uma coisa. Gente, esse filme não é ofensivo só pra grupos de minoria. Esse filme é ofensivo pra qualquer pessoa que tem inteligência, porque é muito ruim. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que acontece. A história principal, ela é sobre o Erkin. Erkin é um homem que propositalmente é um cara não dotado de beleza. Ele é extremamente esquisito, ele usa roupas que não são muito bonitas, ele anda esquisito, ele fala esquisito, ele tem aquele ar meio bobão, né, de que sempre tá se metendo em confusão. E o papel dele na história, o emprego dele é tomar conta de um farol. Ele é tipo o irmão feio do irmão que já não é tão bonito, né, gente? Eu não acho Oğuzhan Koç um cara lindíssimo, mas é claro que perto desse homem que faz o Ibrahim Buyukak, que é o diretor também, né? Ele é belíssimo, ele é o Brad Pitt da Turquia. Bom, eles são irmãos, e o outro, ainda que o outro seja um pouquinho melhor, os dois são totalmente fora da casinha. Na primeira cena a gente tem um casamento, onde obviamente, apesar deles serem feios, as mulheres são belíssimas. Uma coisa meio Trapalhões, sabe? Onde eles eram sempre feios e engraçados, e onde as mulheres são sempre as mais lindas do universo. Ainda que Trapalhões eu adore, né, e fazer uma comparação seja até um sacrilégio, esse filme, logo no início, nesse casamento, na hora que a mulher vai assinar, a noiva vai assinar ali o documento, o irmão mais feio, tem sempre duas testemunhas, quem viu esses filmes turcos sabe, né? Tem ali a mesa, tem a juíza, tem os dois aqui, o casal de noivos, né? E aqui no canto ficam duas testemunhas, geralmente é um de cada. Essas duas testemunhas são o irmão dele com a namorada. Ele resolve interromper o casamento antes deles darem o sim, pra pedir a namorada. Olha que momento maravilhoso que essa criatura resolve. E é pra ser engraçado isso. Pedir a namorada. É claro que a noiva fica pé da vida porque o irmão não faz nada com o outro, não critica o outro, não para o outro, não impede isso. E eles não se casam. Passado alguns meses, para justificar que esse homem não foi tão ruim assim, estão todos comendo num restaurante. O bobão lá que pediu, sem gracinha da estrela, que pediu a mulher em casamento, tá pra se casar com ela daqui a 3 dias. Enquanto o outro, que esse Oğuzhan faz um papel de Koray, ele acaba de pedir, ele resolveu falar o seguinte na história: olha, meu irmão acertou, que bom que a gente não casou naquele dia, porque a gente viu que a gente realmente se quer e que é isso que a gente deseja da vida da gente. Vou pedir ele em casamento agora que estamos 4 comendo nesse restaurante. Ele se ajoelha para pedir a mulher em casamento e esse irmão pega e fala nesse exato momento que não vai se casar com a tal da noiva, que ele interrompeu o casamento do irmão. É claro que as noivas, as duas, fazem um escândalo. Se eu escrevesse esse roteiro, eu ia fazer as duas se pegarem na frente deles e mandar eles para aquele lugar e acabava o filme. E foram felizes para sempre colando velcro. Tá? Era isso. Porque depois disso, o que vai acontecer é que ele é chamado por um avô que vai fingir que morreu porque ele nunca o visita, para dizer que ele só vai ter direito a um dinheiro porque ele tem uma dívida imensa que esse avô pretende dar a ele se ele fizer as pazes com o irmão que ele não fala há anos, ou seja, se passa um tempo depois dessa história, e com a ex-noiva que está prestes a se casar com outro homem. É óbvio que ele vai até esse irmão primeiro, esse irmão o recebe, ele tem uma mulher agora, uma esposa, que é gordinha, e as piadas gordofóbicas rolam soltas. Como se ele fosse belíssimo e magérrimo. Ele é horroroso, péssimo, sem graça,
E ainda me fez assistir esse filme, gente. Minha vontade era parar, sair correndo e cancelar minha assinatura. Na mesa ainda tem um tal de um sogro que vai chegar com uma roupa de metade Stormtrooper que é pra ter alguma graça. Não tem nenhuma. Em algum momento do filme, eles também vão viajar pro casamento, então, porque essa mulher já vai se casar, que era a ex-namorada dele, arranjou uma... Só que esse homem que ela vai casar, eles vão fazer de tudo pra separar, porque eles vão descobrir algo... Ou seja, essa história toda, esse giro todo, pra ela voltar pra esse homem feio, sem graça, sem noção. Gente, esse filme é sem nota, porque é muito ruim. É uma coisa assim de ruim que eu não consigo nem explicar. Eu consegui entender quando o jornalista perguntou pra Demetrius Demi se ela tinha assistido, porque uma das coisas que deu pra ver que ela tava separada dele mesmo foi que ela não foi, porque ela sempre acompanhou o marido, né? Porque ele hoje em dia é mais musicista do que ator, mas ele faz essa peça e muitas pessoas que eu vi ali da Turquia comentando disseram que ele perdeu a mão, que não sei o que lá, que ele não tá tão engraçado. Eu não acho engraçado os dois nunca juntos e pretendo não assistir mais nada dessa gente. Mas, por entanto, todavia, ela foi perguntada se tinha assistido o filme, ela não tinha ido no lançamento, ela confirmou o divórcio, tem até o vídeo aqui no canal, e aí ela fala, sim, eu assisti, mas eu pretendo ver novamente. Olha, querida, não veja, porque aí você vai querer se matar por ter casado com esse homem, de ter aceitado um dia fazer esse papel. Só pode ser dívida de jogo, só pode ser promessa, só pode ser alguma coisa, porque nada justifica que uma pessoa aceite fazer uma bosta dessa. E eu também devo estar com algum problema para ter assistido isso até o fim, mas talvez fosse porque eu queria comentar com vocês se tinha alguma coisa para salvar, mas a melhor parte do filme é quando ele acaba e os créditos sobem. Eu vou ficando por aqui, péssimo, pavoroso, uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida, uma vergonha alheia do início ao fim. Tchau!